Milena não tá aqui de novo, né? Então, a semana passada ela falou para mim que tinha esquecido. Alguém lembrou ela hoje? Ela tá no mandei grupo? no grupo o link da Ela tá reunião. lá? Eu nem mandei para ela, porque ela tá no grupo e E ela curtiu o link. Ela não responde mensagem. Se você mandar mensagem para ela, ela não responde. Se ela curtiu, então ela viu. É que a Milena vive com o celular meio complicado, né? Então... Que nada, nada. Ela tá com celular novo. Ah, é? É, faz um tempo já. Então ela viu. Ela desliga mesmo para não falar com a gente. Ó, o Horácio querendo se aparecer. Até o Horácio. É, olha lá. Todo aparecido aqui na tela hoje. Tô abrindo aqui os slides, tá? Um minutinho. Oi? Cadê a Shirley que eu não tô vendo? Tava aí. Tava até tagarelando. Gente, agora o Meet é muito legal que aparece aqui para mudar o slide na reunião. Olha, o desenvolvedor daqui merece um abraço, porque isso é muito bom. Peraí, só um minuto. Bom, então esse é o nosso terceiro encontro do Brincar 2, né? Que é o Brincar no Ensino Fundamental. Nada despretensioso esse nome. Bases para reflexão e interpretação na construção da aprendizagem e respeito no ensino fundamental. E hoje, o nosso encontro também vai ter um aspecto, um arcabouço, vai ter uma cara teórica que é fundamental para a gente pensar depois na prática, tá? Podem perguntar, pode levantar a mão, pode abrir o microfone. As alunas da pedagogia vão lembrar muito das nossas aulas da psicologia do desenvolvimento, porque é muito o conteúdo que a gente viu ano passado. E, para começar, então, a rotina do nosso dia, tá? Então, a gente tem uma acolhida, e a nossa acolhida hoje vai ser com uma leitura de leite. Temos o planejamento do dia, né, que é o que nós vamos fazer aqui de conteúdo. Nós vamos ver sobre alguns casos, né, de empirismo, inatismo, interacionismo. Podemos ter café? Podemos ter café, mas não vamos ter. Como se fosse um encontro presencial. Hein? Reflexões a partir do uso, né, dos blocos lógicos. Na verdade, isso foi o que a gente viu, começou a ver na semana passada sobre o jogo lá da historinha do pirata. Se lembram? Recordam? Foi gostoso que no sábado a gente teve um encontro com as alunas, né? Que só teve meninas. Mas no sábado eles têm a tarefa de assistir a gravação, né, desse nosso encontro, e no sábado a gente conversa sobre os acontecimentos. E eles destacaram bastante sobre a questão lá do jogo do pirata. Vamos falar sobre os estágios de desenvolvimento infantil e para pensar, né, na estrutura do trabalho do PROEP, então, diários com as atividades diversificadas, pensando na questão dos estágios e na questão dos conhecimentos, dos tipos de conhecimento que a gente vai voltar a analisar hoje, tá? E finalizamos com a avaliação do dia. Ok?
nossa leitura de leite hoje é esse livro da Eva Furnari. E eu gostaria de saber aqui quem conhece esse livro. Conhecem? A Bia colocou aqui que coraçãozinho, sabe? Fala, Silvia. Cliquei errado, eu conheço também. A Mila também colocou coraçãozinho. Tem alguém aqui que não conhece? A Cris conhece. Eu não conheço. Eu E também não. conhece. Shirley também não. Isa não. também não. A Bia Souza também não. Gente, olha que pum barulhento. Pum, para. Deu. Ai, vai ficar gravado, depois vai sair no YouTube isso. A Andressinha também não conhece. A Gi também não conhece. Olha, então temos bastante pessoas, né, que não conhecem. E para essa apresentação do livro, eu vou passar um outro slide. Por isso, eu vou parar essa transmissão para começar a só do livro, tá bom? Então, apresentar outra coisa. Você troca? Eva Furnari. Você troca um gato contente por um pato com dente? Você troca um canguru de pijama por um urubu na cama? Você troca um leão sem dente por um dragão obediente? Você troca um ratinho de camisola pelo que será, hein? Por um passarinho na gaiola? Você troca uma tartaruga molhada pelo que será? Por uma banana descascada? Você trocaria? Você troca um espião com preguiça por um ladrão de salsicha? Você troca um tutu de feijão por um tatu de calção? Você troca um lobinho delicado por um chapeuzinho malvado? Você troca um pinguim disfarçado por um patinho alucinado? Tem alguém aqui que trocaria? Você troca um mamão bichado por um bichão mimado? Você troca um gato de botas por um sapo boboca? Você troca um final de brincadeira por um varal de feiticeira? E aí tem um mercado de trocas no final do livro da versão atualizada. E aí, o que acharam do livro? Quem ainda não conhecia? Quem já conhecia? O que também acha? É o tipo de leitura que as crianças adoram, né? Que eles vão imaginando o que vem depois. É esse tipo de leitura, por mais que aqui a intenção é uma leitura pelo prazer, né? Não precisa fazer nada a partir dela.
é só pela fruição mesmo, né? É possível também trabalhar muitas coisas, inclusive esse aspecto, né, de antecipar o que vem na sequência. É uma história riquíssima, né? Dá para trabalhar rima, dá para fazer jogo, né? E o mais bacana, eu trabalhei esse livro na segunda com as alunas na disciplina sobre alfabetização, e a gente comentou um pouco, inclusive, sobre os jogos que tem caixa de alfabetização, né? Jogos para alfabetização e tal. E muitas vezes esses jogos, eles têm esse lado da diversão e tal, mas tem um intuito muito didático, muito pedagógico, né? E, por exemplo, tem jogos só sobre rima. Não, agora a gente vai trabalhar rima, né? E usa lá cartinha e tal. Mas que é possível trabalhar o mesmo conteúdo com essas outras práticas que envolvem a leitura e tal, e que são muito mais realmente sociais, muito mais no sentido mesmo, uma função comunicativa, né? Então, nada melhor do que um momento de história para trabalhar e, inclusive, chamar a atenção das crianças para aspectos que não necessariamente precisa de um momento didático ali, né? Às vezes com papel, até com outras ferramentas para atingir isso. Então, vamos lá, vamos retomar, né, brevemente aspectos que a gente já conversou no encontro anterior, né, sobre os tipos de abstração que estão implicadas nos 3 tipos de conhecimento, né? E só para refrescar a memória, quais são os 3 tipos de conhecimento mesmo que nós temos? Vamos ver se vocês se recordam. Não fiquem com vergonha. Podem falar. Ah lá, a Bia colocou. Lógico, matemático, social e físico. O mesmo, Bia. Fala, Raquel. Boa noite. Tudo bem? Será que ela levantou sem querer? Se quiser falar, pode falar também, tá bom? Tudo bem. Assim como a Bia Souza, então, colocou, né? Os 3 tipos de conhecimento são o lógico-matemático, o físico e o social. E em cada um deles tem um tipo de abstração que é próprio. Vocês lembram quais são os 2 principais tipos de abstração que nós temos presente nesses tipos de conhecimento? Nossa, que pergunta difícil, né? Abstração é no sentido assim, o que a gente usa, o que está em jogo na hora de adquirir aquele tipo de conhecimento. No conhecimento lógico-matemático, no conhecimento físico e no conhecimento social. Tem uma abstração que é aquela que está relacionada à experiência, que a gente retira do objeto aquilo que o objeto dá. E é por meio da experiência mesmo que a gente consegue fazer isso. Qual que é essa abstração, Silvia? Assimilação? Essa é um tipo de assimilação, né? E a abstração que está presente, né, nessa característica de conhecimento, de aquisição do conhecimento, é a abstração empírica. E o outro tipo de abstração, que é aquela que não é dada pelos objetos, né, pelas características, por exemplo, que estão já presentes em cada um deles, mas ela envolve uma reflexão sobre esses objetos e até a relação entre eles. E esse outro tipo de abstração é justamente a abstração reflexiva, né? E elas vão estar presentes nesses conhecimentos, no físico, no lógico, matemático e no social, só que cada uma vai estar mais próxima de algum desses tipos de conhecimento.
A empírica, por exemplo, ela é característica do conhecimento físico, né? Por quê? Para conhecer as propriedades físicas, por exemplo, a gente retira aquilo que está dado, né? Aquilo que é aparente mesmo. Então, pela experiência. Por isso que a abstração empírica é a que se relaciona ao conhecimento físico, né? O conhecimento lógico-matemático e o social já vão compreender esse outro tipo de abstração que é a reflexiva. Porque, embora, por exemplo, na matemática, que é um conteúdo específico do conhecimento lógico-matemático, e a alfabetização, por exemplo, que é um conhecimento específico ali do conhecimento social, por exemplo, né? Apesar de quando a gente tratar dos números e das letras, né, ter ali as representações gráficas deles, por exemplo, a atribuição do nome, por exemplo, a eles é uma coisa que não está no objeto, né? Onde que o A é A? A gente que atribui a ele esse nome, né? Então, a abstração que está presente nisso é a abstração reflexiva, né? E para, por exemplo, constituir uma palavra, escrever uma palavra, a gente não utiliza as letras aleatoriamente ou sem intencionalidade, pelo contrário, a gente precisa estabelecer uma relação, né, entre elas para constituir aquele sistema, né? Então, a abstração que está presente ali nesse momento é a abstração reflexiva. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu coloquei aqui, não sem intenção, essa árvore, por exemplo. Vamos pensar que tipo de conhecimento que é possível trabalhar com base, por exemplo, nessa árvore. Se for o conhecimento físico, o que a gente, enquanto professor, poderia ou pode propor a partir desse, né, da árvore para trabalhar com a questão do conhecimento físico? E aí? O que a gente poderia propor para as crianças? Tendo nós como objetivo o conhecimento físico. Vamos lá, gente! O que a gente poderia propor para as crianças? Observar as folhas. Observar as folhas. O que mais? As cores, o As comprimento, cores, o a comprimento. textura das folhinhas, do tronco. Isso, a textura das folhinhas, do tronco, né? O que mais? O que mais que a gente poderia propor? Mas esses Tem exemplos algum todos bichinho, às vezes, por ali, se ela é casa para Isso. algum animalzinho. Isso. Será que tem passarinho? Será que tem joaninha? Será que tem formiga? Né? Quais são os animaizinhos que moram ali? Isso tudo, gente, todos esses exemplos, o objetivo nosso, né, do professor, no planejamento, por exemplo, para discriminar o tipo de conhecimento que vai estar ali em jogo, nesses casos, seria o conhecimento físico, né? Mas, agora, pensando no conhecimento lógico matemático, por exemplo, o que nós poderíamos propor ainda envolvendo árvore ou árvores que se relacionaria ao conhecimento lógico matemático? Eu lembro que eu enfatizei uma coisa com os alunos no sábado,
que o conhecimento lógico matemático vai envolver algumas noções, né? Quais são as noções? Vamos ver se elas lembram. E eu falei isso com vocês também na terça, mas no sábado eu enfatizei bastante. Que é a noção de classe. Classificação. E a outra? De Seriação. seriação, né? São noções que estão presentes nesse tipo de conhecimento, que é o conhecimento lógico-matemático. Então, para classificar e seriar, né, é preciso criar categorias, é preciso relacionar aspectos, é preciso relacionar elementos, né? É preciso incluir e excluir dessa categoria, fazer inclusões e exclusões. Precisa, nessa relação entre esses objetos, entre essas características, talvez, né, criar um senso de hierarquia mesmo, né? O que é mais ou o que é menos. E para isso, então, não é dado pelos objetos, essas relações são feitas pelo sujeito, né? Então, essa é a característica do conhecimento lógico-matemático. Então, essas relações, essas coordenações são feitas pelo sujeito pensante, né? E, a partir dessa característica, então, o que o professor poderia propor, tendo o objetivo conhecimento lógico-matemático envolvendo árvores? Que tipo de proposta pode ter, por exemplo? De forma bem pontual, ele não precisa contextualizar muito, não. Assim, um tipo de atividade envolvendo classificação e seriação para árvore, com árvores, por exemplo. O peso seria uma característica do conhecimento físico, né? Então, por exemplo, pesar as árvores, né? Agora, vamos seriar as árvores de acordo com o peso, da mais pesada para mais leve, por exemplo, né? Aí, a partir desse conhecimento físico, que é a pesagem, parte para o lógico-matemático, porque fazer essa escala da mais pesada para mais leve precisa relacionar ali as árvores, né? Então, não é só o peso que é dado, que é, como é no caso do conhecimento físico. Colocar entre, por exemplo, uma intermediária mais próxima da mais pesada ou da mais leve, é uma relação, uma coordenação que é realizada pelo sujeito, né? Então, a seriação envolvendo o peso, por exemplo, poderia ser um exemplo de atividade proposta, por exemplo, envolvendo as árvores, né? Deixa eu ver aqui no chat que colocaram. A Cíntia, contar quantas folhas tem um galho, ou medir sua altura e comparar com a da árvore. Exatamente, né? O medir a altura, por si, é um conhecimento físico, né? Aí é o comparar a altura do galho e a altura da árvore é um conhecimento lógico-matemático, né? Porque a comparação é um atributo, uma característica ali do conhecimento lógico-matemático, né? O contar as folhas e tal, a questão do número em si, né? Envolve muito a abstração reflexiva e também está presente no conhecimento lógico-matemático. A Bia colocou aqui também folhas de cores diferentes, né? Verdes, amarelas, secas. E separar no caso, né? Ou agrupar no caso também daria, né, Bia? Então, vamos separar, vamos classificar as folhas da árvore, né? Por exemplo, tem ali no jardim, tem ali na mata no fundo da escola, árvores com cores, com folhas diferentes, por exemplo. Folhas verdes, amarelas, secas, assim como a Bia colocou aqui. E aqui nesse montinho a gente vai colocar as que são parecidas. E no outro, não. E é legal no conhecimento lógico-matemático, nessa questão da classificação, ouvir e levantar com as crianças qual é o critério a ser elencado, escolhido para agrupar, né?
Então, pode ser esse aspecto da cor, por exemplo, se surgir das crianças, né? Se não surgir, ou pode surgir outras coisas, por exemplo, podem ser folhas com a mesma forma. Então, todas que são arredondadas vêm para esse montinho. Todas que são pontudas, que são, parece tesourinha, que são compridas, vão lá para o outro montinho, por exemplo, né? Ou pode ser, por exemplo, em relação à textura. Folhas lisas aqui juntas e folhas que são onduladas, que tem bolinhas, que tem não sei o que ali no outro, né? Então, essas propostas de agrupamento é importante, inclusive, levar as crianças a pensarem até em estratégias diferentes, né? E isso até pode ser em grupo, por exemplo. Então, um grupo vai classificar, vai agrupar ali de acordo com a cor. Isso foi uma proposta deles, né? O outro vai ser de acordo com a textura, o outro vai ser de acordo com o tamanho. Pode ser que no de tamanho tenha folhas verdes, secas e amarelas juntas. Olha como que a questão do conhecimento lógico-matemático pode e exige isso, né? E se a criança estiver presa só em um aspecto, que é o da cor, por exemplo, pode ser que no das vermelhas tenha folha lisa, folha pontiaguda, tenha folha redonda, tenha folha comprida, tenha folha com outras características juntos, porque aquele critério para agrupar aquelas ali é um só, que é a cor, por exemplo, né? Então, é muito interessante, inclusive, para ver essa complexidade de critérios que as crianças vão levantando, né? A Cíntia propôs ordenar folhas da menor para maior, por exemplo. Essa é uma proposta que também se enquadra no conhecimento lógico-matemático. Vocês estão arrasando. E agora, ainda envolvendo árvores, que nós poderíamos propor para as crianças, tendo como objetivo o conhecimento social? A Simone colocou que as árvores são um lar para diversos seres vivos. Isso mesmo. Aí a pergunta, né? O que é o conhecimento social? Você lembra que a gente viu também no encontro anterior? É aquele que é passado de geração para geração, né? É um conhecimento que é socialmente construído e que vai se postergando, né? Falar sobre as espécies seria um exemplo? Pode ser, se for nesse sentido, porque o conhecimento social implica em pesquisa, né? É um conhecimento que, às vezes, erroneamente pode ser percebido como que ele é transmitido. Então, por exemplo, o professor tem que ensinar quais são as espécies. Não, porque o Piaget mostra, né, que o conhecimento social também é construído, que as crianças também têm hipóteses acerca dele, né? Então, pode sim propor, vamos pesquisar sobre as espécies, ou as crianças, né, levantarem perguntas sobre isso. Vamos pesquisar sobre os seres vivos que moram aqui, ou vamos ali realmente, né? E olha como, dependendo da proposta de trabalhar com o lar para diversos seres vivos, pode transitar entre o conhecimento físico e o social. Porque se for para as crianças irem ali na mata, no fundo da escola, e identificar, essa identificação dos seres vivos que trabalham ali é o conhecimento físico que vai estar em jogo. Se for, por exemplo, para elas pesquisarem, por exemplo, irem consultar um biólogo, consultar um engenheiro florestal, consultar até a internet, aí pode ser um conhecimento social. Olha que interessante que é isso, né? A Cíntia, perguntar o que seria desse lugar sem árvore, exatamente. Levantar as hipóteses, né? Isso tudo vai estar em jogo o conhecimento social, né? Ou o que acontece se ninguém cuida dessa árvore? Exatamente. Esse levantamento, né, essa mobilização para se trabalhar, quaisquer que seja, né, o assunto, também poderia estar presente o conhecimento social ali,
A importância da diversidade, exatamente, sim, também pode estar presente. E olha só, como conhecimento social, a gente vai ter diversas áreas. O conhecimento lógico-matemático não é só matemática. O conhecimento físico não é física, não é sinônimo de física, né? Então, e para nós, professores, isso tem que ser claro para nós, para quando a gente planejar as atividades, para nós ser um planejamento intencional, ser nos detalhes intencional. O que eu estou querendo com essa atividade? Né? Qual é o meu objetivo com essa atividade? Porque se for trabalhar com conhecimento lógico-matemático, eu sei que somente a abstração empírica não vai ser suficiente. Eu permiti que meus alunos manipulem alfabeto móvel, não necessariamente eu estou trabalhando com abstração reflexiva, eu não estou necessariamente trabalhando com conhecimento social. O manipular o alfabeto móvel, seja de EVA, de plástico, de madeira, pode ser que eu esteja sem querer não, vou estar trabalhando conhecimento físico e não conhecimento social. Dá para entender, captar isso? Então, olha só, eu vou trabalhar a alfabetização. O meu objetivo grande é a aquisição da língua escrita. Eu vou deixar as crianças brincarem com o alfabeto móvel. Se for um brincar pelo brincar, se for só o manuseio, o que vai estar em jogo ali é a abstração empírica e não é o conhecimento social. A criança não vai se alfabetizar. Ela vai estar trabalhando ali o conhecimento físico. Manipulação das peças, por si, é conhecimento físico, é abstração empírica. Tá dando para pegar? Se eu quero abstração reflexiva, se eu quero realmente a constituição desse sistema da escrita alfabética, e eu tô para falar para vocês que a alfabetização não é só conhecimento social. É lógico, matemática. Se a criança não tiver a noção de classificação, de conservação, de seriação, ela não vai compreender a língua escrita num sistema. Ela não vai compreender a língua escrita enquanto um organismo, enquanto uma estrutura, que cada parte tem as suas leis, mas que juntas elas têm uma nova lei e ainda que preserva as suas leis particulares de cada elemento. Para vocês verem que a língua escrita não é um conhecimento só social. Ele é lógico-matemático e ele é físico também. Quando a gente trabalha esses aspectos do alfabeto móvel, né, da letra cursiva. Gente, trabalhar a caligrafia é conhecimento físico, não é conhecimento lógico-matemático e nem social. Que coisa, hein? Que coisa. Alguma pergunta? Podemos passar? Então, vamos lá, né? O que o Piaget vai falar sobre a questão, né, dos estádios do desenvolvimento? Porque o tema do nosso encontro de hoje são os estádios do desenvolvimento, né? Ainda que breve, ainda que sucintamente. Então, o Piaget vai falar que existe uma continuidade funcional entre os estádios, tá? Então, existem funções constantes e comuns a todas as idades. Gravem isso, gente. Coloquem num... Eu não vou falar para vocês tatuar isso. Não precisa chegar nisso, mas assim... Escreve num papelzinho, coloca no espelho em cima, assim, para escovar o dente todo dia de manhã lendo isso e relembrando disso, tá? Então, existem funções que são constantes e comuns a todas as idades. A ação supõe um interesse, ou seja, existe uma necessidade fisiológica, existe uma necessidade afetiva, e existe, ou pode existir também, uma necessidade intelectual, né? Então, os sujeitos só vão agir sobre os objetos se houver uma necessidade. O que acontece na escola de forma tradicional, ampla e secular?
as crianças não veem a necessidade de fazer o que precisa fazer. São os adultos que têm essa necessidade. E muitas vezes não é uma necessidade deles, é uma necessidade que é posta em cima deles, que é colocada, é jogada em cima deles, né? E aí eles obrigam, ou têm que obrigar as crianças a fazer, mas elas não veem sentido, não tem necessidade daquilo para elas, né? Ainda bem, né? Glória a Deus, que a realidade da Antônio Coelho Ramalho vai ao encontro disso que está aqui, que a ação é igual à necessidade, porque vocês buscam levantar realmente quais são os interesses das crianças. Olha que beleza, que lindeza vocês poderem tomar consciência de que vocês estão no caminho certo, sustentados por uma teoria que diz exatamente isso. Quando questionarem por que vocês fazem isso, vocês podem responder com convicção e com muita categoria e com muita elegância de que, porque na compreensão de vocês, a ação supõe um interesse e parte de uma necessidade, seja fisiológica, afetiva ou intelectual. Por isso que é imprescindível saber qual é a necessidade que o aluno tem naquele momento, né? E essa ação e necessidade, ela sempre vai desencadear um desequilíbrio. Sempre vai desencadear um desequilíbrio, né? E o desequilíbrio é fundamental para a construção dos conhecimentos. Vamos voltar lá? Quer seja o físico, lógico, matemático ou social. E o que é esse desequilíbrio, né? Segundo Piaget, a ação humana consiste nesse movimento contínuo e perpétuo de reajustamento ou de equilibração, tá? E além dessa continuidade funcional, a gente tem uma diferença estrutural nos estádios, né? E o que é essa diferença estrutural? Depois a gente vai voltar lá na questão do desequilíbrio, tá? Mas essa diferença estrutural é que, assim como existem funções constantes e comuns a todas as idades, também tem diferenças ou oposições de um nível da conduta para o outro, né? Desde os comportamentos elementares do bebê que está mamando, por exemplo, até a adolescência. Então, se a gente pegar esses estádios, que o Piaget denominou que são 4, né? O seguinte, ele tem características ainda do anterior, mas ele também tem coisas que batem de frente com o anterior. É uma modificação, tem essa continuidade funcional, mas também tem um equilíbrio tão superior que ele se opõe ao que veio antes. E quando a gente pensar na língua escrita, gente, é exatamente isso que a gente vai ter também, né? Então, e olha que interessante. Isso aqui é muito uma cereja, é muito um creme do creme, como diz uma professora da Unesp, um creme de la creme, né? Assim como nós temos 4 estádios do desenvolvimento, a gente também tem 4 etapas de conceitualização da língua escrita, né? Então, é uma analogia que penso eu que não foi intencional da Emília Ferreiro. Pode não ter sido, mas pode ter sido. E, assim como o primeiro estádio do desenvolvimento, a gente tem um começo de construção e estruturação elementar, e no último estádio é um nível de complexidade absurdo, isso também vai acontecer em relação à conceitualização da língua escrita ou à alfabetização, ou essa aquisição da língua escrita pela criança, né? E vai marcar exatamente essa característica de que esse primeiro período, que é o pré-fonetizante, ele é muito elementar quando comparado com o último, que é o da escrita alfabética, né? E semelhante a essa questão dos estádios, existem funções que são constantes em todos esses períodos aqui da língua escrita, mas também temos diferenças, né, que são opostas de um para o outro praticamente,
né? Por causa dessa organização que vai se estruturando e que vai se complexando. Tá? Então, eu não quero... Porque isso aqui, gente, vocês certamente devem ter visto na faculdade, mas vocês viram de forma isolada, né? Tanto que quando perguntam assim, o que é o Piaget? As fases do desenvolvimento, os estágios do desenvolvimento. A teoria do Piaget não é isso, né? Isso é um aspecto secundário, é um aspecto importante, é importante, mas é muito mais importante saber o que acontece por trás, o porquê, assim como a gente viu lá, certamente, em relação a Emília Ferreiro. E as fases da escrita, as hipóteses da escrita. Tá, mas o que está por trás? Por que é desse jeito, não é do outro? Né? O que leva a criança a escrever dessa forma e se distanciar tanto da escrita alfabética, assim? A gente tem que compreender, então, esse raciocínio que está por trás, essa lógica conceitual que está por trás. Tá bom? E aqui, então, a gente vai entrar nesse momento, especificamente, na questão dos estádios, tá? E a intenção não é ver de forma isolada como se viu até então, por exemplo, no curso da graduação, né? Ou numa especialização, ou numa palestra que fulano de tal deu. Mas é integrar esses elementos nesse sistema, nessa estrutura de forma coordenada. Então, a gente não vai ver o estádio, que coisa chata, mas é para isso fazer sentido para a gente, inclusive para a questão da alfabetização. Então, a gente não vai ver eles de forma fragmentada e separada. A gente vai tentar integrar, a gente vai tentar incorporar. E nessa tentativa, pode ser que cause desequilíbrios. E se causar, vai ser muito bom. Porque, segundo essa perspectiva, é só se houver desequilíbrio é que tem oportunidade, possibilidade de novas equilibrações. Equilibrações superiores, equilibrações mais complexas, né? Equilibrações mais coerentes. Então, vamos nessa? Ai, como vocês estão quietos, credo! Credo! Então, vamos lá. Estádio. O que é um estádio, né, para o Piaget? De forma muito, muito, assim, resumida, né? É o desenvolvimento da inteligência, não é um desenvolvimento linear. Começa por aí, né? Por isso que nós temos aqui como imagem para nos fazer lembrar disso é esse espiral. Por quê? O desenvolvimento para o Piaget é justamente em espiral mesmo, tá? Então, o desenvolvimento da inteligência... Gente, só um momentinho que a Amora tá comendo um plástico. Peraí. Não adianta olhar para mim assim. O desenvolvimento da inteligência não é um desenvolvimento linear, por acúmulo de informações, mas sim um desenvolvimento que se dá por constantes construções e rupturas, né? Os estádios, então, representam uma lógica da inteligência que será superada pela lógica do estágio anterior, né? Uma mudança de qualidade. E olha que só, gente, que eu não tive o cuidado de mudar o termo que está aqui no slide. Espera aí que o Prum está entrando aqui debaixo do notebook. Que eu mantive aqui a questão do estágio, né? E por que em cima eu trabalho com estágio e embaixo está estágio? Qual é a diferença de estágio e de estádio? Tem diferença? Ou é a mesma coisa? Pensou em estágio. Oi, fala. Quem que abriu o microfone? Fala. Eu abri, eu acho que é diferente. O que é diferente, Xi? Não sei.
Mas eu acho que é diferente. Estágio. O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em estágio? Fase. Estágio, Fase. Fase. Alguém aqui fez estágio? Sim. Fez? Continua no estágio? Não. Não, passou já, né? As meninas da pedagogia não começaram ainda estágio, né? Mas vocês vão começar, ou já estão fazendo? Se não começarem esse ano, no que vem, certamente. Fala, Isa. Eu faço estágio, estou no 2º ano de Faz estágio. estágio. Oi, Isa, você vai ficar no estágio para sempre? Ah, não. A ideia não. A ideia não, né? Não. Não. Eu Alguém acho que o aqui- estágio, ele é algo passageiro. Ele é por exemplo, eu sou estagiária agora, mas eu não serei estagiária para sempre. Eu estou como se fosse em desenvolvimento. Eu estou aprendendo para ser pedagoga. Eu entendo o estágio como algo assim. O estágio, Isa, quando você foi contratada, assim, você foi contratada para você ser a professora e dar aula? E você fazer, e você propor e tal? Não, é para auxiliar. Ah, para auxiliar. Você tem que observar? Sim, Quando você está com a professora, você observa a professora fazer ou você faz? sempre observo. Gente, estágio passa essa ideia de passividade. De ver o outro fazer. É que se fossem estágios do desenvolvimento, é como se a criança observasse o adulto fazer e ela está ali auxiliando o universo. O que o Piaget, isso aí foi um erro de tradução, né? O que o Piaget escreveu e quis, né, dizer, e depois foi atualizado e atualmente, né, usa-se esse outro termo, que é o estádio, e não estágio do desenvolvimento, né? Porque ao contrário do estágio, o que acontece não estádio? Alguém aqui já foi em algum estádio? O que acontece, Mila, no estádio? Eu já fui no estádio para assistir jogo, já fui no estádio para assistir um show. Tem torcida, o que mais? É todo mundo assim, essa calmaria. Tem A não ser torcida. que seja, só se for pro estádio para ir para uma aula de yoga, assim, né? No estádio, mas assim. Não vai ter barulho. Muita gente. Caindo, tem ação, tem um gritando, tem um apitando, tem um tocando corneta, tem um jogando papel higiênico no juiz, tem o goleiro caindo, tem o cantor cantando e dançando. Gente, tem ação, tem muito movimento, tem muitas coisas acontecendo simultaneamente, né? Tem o tiozinho lá que tá calmo, sentadinho, mas tem o do lado que tá pulando que nem um girigunço. Tem de tudo no estágio. E é justamente isso mesmo a ideia do estágio do desenvolvimento, né? E longe de passividade, como é no estágio, né? E algo linear, porque o estágio passa essa intenção, essa ideia, né? Igual as fases lá do Super Mario, né? Você entra, você passa, faz coisas e sai. Aí você tem uma outra fase mais difícil. Aí você também pula obstáculos, tal, e sai. Não. O estádio, inclusive, tem coisas que às vezes faz você voltar no estádio. Seja um fracasso ou seja uma experiência muito boa, né? Então, quando a gente pensar no desenvolvimento das crianças, no nosso, inclusive, pensemos nos estágios do desenvolvimento e pensemos que a gente tem ali na escola inúmeras crianças, às vezes em estádios diferentes. Uma está assistindo um jogo de basquete na NBA, lá em Los Angeles, e tem outra que está lá no Allianz Parque, num show da Shakira, né? Ou seja, estão em estádios diferentes, em momentos diferentes de interesse, inclusive, né? Mas que são extremamente ativas, extremamente movimentadas, né? E que marcam essas características que um estádio lá de um jogo de NBA de basquete em Los Angeles tem essas características que são próprias, que
Tem algumas que são comuns com o que acontece aqui no Aliens, no show da Shakira, mas tem também que são diferentes, né? Então, quando a gente voltar aqui e pensar na continuidade funcional e na diferença estrutural, até isso. Lembrem-se disso na questão do estádio. Por quê? Tem funções que são parecidas ali e constantes e comuns a esses estádios. Seja no de jogo do basquete, ou seja no de futebol, ou no de show da Shakira, né? Mas tem também oposições, assim, de condutas de um para o outro que são também decisivos e que vai fazer com que sejam estádios diferentes. Captaram? Vamos pensar nisso, então, em relação ao desenvolvimento infantil da criança. E na questão dos estágios do desenvolvimento, né? Então, o estágio aqui na escrita do quadro anterior foi só para... Era só para marcar que não é estágio, tá? São estádios. Então, vamos lá. Os grandes 4 estádios do desenvolvimento humano, né? Um minutinho só, peraí. O primeiro, todos lembram qual que é? É aqui o que está em verde, gente. Não é o de cima, não. A gente começa daqui de baixo. Qual é esse primeiro grande estádio aqui? Sensório motor. Sensório motor. Depois a gente vai entrar em cada um deles, tá? De forma sucinta também, mas tendo esse olhar. Aqui temos idades aproximadas, tá? Não, Piaget não é inatista. O que o inatismo fala mesmo que a gente viu no encontro anterior? Que existem estruturas e essas estruturas são... É que não parou o vídeo, não. Eu tô fazendo careta mesmo. Então, Elas não são... Fala de novo, Bia, que cortou. elas não são ideias inatas, então o sujeito não nasce com elas. Isso, eureka, né? São estruturas que não são inatas. Essas estruturas aqui, gente, elas não nascem com as crianças. Elas não dependem da maturação que vai atingir aqui 2 anos e vai parar de ser sensório motor para começar a ser pré-operatório. Não, o Piaget não é inatista. Ele fala, sim, de estruturas, mas essas estruturas são construídas, tá? Então, tem o fator, sim, da maturação? Tem, claro, né? Você não vai querer ensinar ginástica artística para uma criança de 2 anos. Precisa de toda uma maturação fisiológica, muscular e tudo mais para trabalhar, né? A ginástica artística. Mas não quer dizer que você não vai trabalhar com fortalecimento muscular, né? Então, tem sim o fator biológico, maturacional, mas não depende disso apenas, né? Tem outros fatores que a gente vai ver adiante, ok? Vou dar spoiler. Precisa, além da maturação, das interações sociais, né? É necessário sim a questão da transmissão, mas ela é necessária assim como a maturação, mas não é suficiente assim como a maturação, né? Precisa também da ação do sujeito sobre os objetos, sobre os conteúdos, né? Sobre as diversas questões, mas essa ação é necessária e também não é suficiente para o Piaget. Precisa, além da maturação, da interação social e dessa ação, da equilibração. E foi sobre a equilibração que ele se deteve, né? E foi o mecanismo, foram esses aspectos endógenos que foi o interesse dele de explicação, né? E para o Piaget, desses 4, é a equilibração que vai ser, assim, que vai fazer realmente a diferença, né? Então, a gente tem primeiro o estádio aqui, que é
o estádio sensório-motor. Depois temos aqui o pré-operatório, que vai até aproximadamente 7 anos. Tem pesquisas, né, que mostram, por exemplo, que na realidade brasileira, as crianças, na verdade, ficam um tempinho maior no pré-operatório e no concreto, aqui no operatório concreto, né? E podem nem atingir o operatório formal, porque esses dois últimos aqui, que é o operatório concreto e o operatório formal, a gente vai ver as características também, né? Então, se fosse uma coisa de maturação, e atingir aqui 7 anos, a criança estaria no operatório concreto, né? Atingiria que os 11 anos já passaria para o formal. E não é essa a questão, né? Depende muito mais das solicitações do meio para provocar os desequilíbrios, que esses sim vão ser fundamentais para esse progresso, do que o próprio sujeito por si. Tá bom? Então, de forma bem grandona, esses são os 4 estádios do desenvolvimento. E agora, então, a gente vai tentar olhar um pouquinho mais para cada um deles. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu abrir a porta para o ponto. Mas, gente, perguntem. Falem. Tinham saudade desse conteúdo? Fazia tanto que a gente tinha visto? Voltei. Velho, como vocês estão quietinhos. Vamos lá. O que é uma operação? Porque a gente está falando aqui que, partindo aqui do sensório motor, a gente tem uma pré-operação, uma operação concreta e uma operação formal. Então, afinal, o que é o operatório? O que são esses períodos aqui operatórios, né? Ou pré-operatórios? O que é uma operação, afinal? Ah, não. Impossível vocês não saberem o que é isso. Vai. Deixem de vergonha. Vai. Se eu estivesse no presencial, eu ia fazer cosquinha em todas. Vai. Alguém aí já passou por operação, pelo amor de Deus? A Mila parecendo Frankenstein. O que é uma operação, gente? Quem aqui? Me deem um exemplo de operação que vocês já fizeram. Cesárea. Cesárea. Não passei por essa, Laurita. Você passou esplendorosamente, né? O fruto que saiu do seu ventre, amigo do céu. Que maravilha do mundo, né? Que beldade. Então, vamos lá, Laurita. Você pode me ajudar, por favor, a pensar, então, aqui o que é uma operação? Vou escrever aqui. Peraí. Inserir, caixa de texto. Vou por aqui. Acho que eu vou ter que escolher uma cor branca. Vai. Me conta aí, Laurita, como que foi a sua cesárea? Teve toda uma preparação, né? Para poder fazer a cirurgia. Como, por exemplo, o quê? Não se alimentar, ficar em jejum, né? Por determinado tempo. Depois não podia levantar a cabeça, depois, após a cirurgia, né? Não podia levantar a cabeça. Então, vamos nessa preparação. Vai. O que mais? Então. Antes de chegar nisso de preparação, como que você descobriu que você precisava fazer uma cesárea? O que veio antes? Um exame que a médica fez e viu que eu não tinha passagem para criança, né? E aqui você já estava no hospital? Não, foi numa consulta mesmo. Na consulta. Uma das últimas consultas, né? Então, antes do exame, teve consulta? É. Tá. E antes dessa consulta?
Sobre fazer a cirurgia, eu não sabia, né? Antes da operação. Não sabia. Então, até então, Mas você estava Achei grávida. achei que não Ah, tá. precisaria fazer a cirurgia, né? Tá. Então você engravidou. Vamos lá. Por Para favor, chegar né, na Bruna? sala na operação. Ué, isso não faz parte aqui da operação? Se não tivesse engravidado, não Sim, teria sim. operação? É ou Sim, não é? claro. Então tá. Então vamos lá. Você descobriu que estava grávida. Oh, que alegria, né? Aí gestacionou aí quase 9 meses ou 9 meses. Chegou perto de ter o parto. Durante a gravidez, você teve alguma coisa de alimentação? Mudou alguma coisa? Não. Não? Aí tá, chegou perto de ter o neném, você foi para consulta com o médico, ela realizou exames, né? E falou que você tinha que começar a preparação, porque não ia sair na forma natural, ia ter que operar. Sim. Tá. E aí, você estava no hospital, como que foi, além dessa alimentação, se preparando para a operação? Você foi com a roupa que você estava também, ou trocou de roupa? Não, lá você usa a roupa do hospital, né? Você tem que fazer toda uma preparação também no corpo, né? Como, por exemplo, o quê? A depilação. Então, antes disso, até? Ou, né? Para o dia da cirurgia, né? Então isso aqui é antes do hospital? Para antes de você se internar, né? Daí você faz a internação e aí você vai para a cirurgia, né? Porque como é marcada, né? Aí você e como que foi essa internação? Você foi para a cirurgia sem anestesia? Sim, como quem estava indo trabalhar. Não, aqui você já estava internada já. Aí você internou e foi para cesárea sem anestesia. Não, aí você toma anestesia. Ah, tá. Achei que você fosse Mulher Maravilha. Não. Não precisava de anestesia. E o que mais depois da anestesia? Você ficou acordada, às vezes metade, a outra não, né? E aí, o que aconteceu? Daí o bebê nasceu, né? Você deitou, tomou anestesia, bum, ele nasceu. Sim. Sério? Aí abriu a barriga. Tá, abriu a barriga, o que mais? Abriu a barriga, tirou o neném, aí fez toda a limpeza, aí depois fechou a barriga, aí o bebê foi pro berçário lá e eu fui pro quarto. Tá. Então, abriu a barriga, foi um corte só, assim, uma camada só, ou tiveram várias camadas? 7 camadas. Várias camadas. 7 no total. Tá. Aí tirou o neném, mexeu lá dentro, fez o que tinha que fazer lá dentro, né? Sim. E aí deixou a sua barriga aberta lá com as 7 camadas abertas. Não, daí costuraram. Mas daí fechou só a de cima. Não. Acho que Só a de cima, as outras 7 ficaram abertas embaixo. Elas vão cicatrizando naturalmente, né? Eu acho. Mas não dá ponto nelas? Ou tem que fechar elas antes? Não. Mas tem que pelo menos juntar elas um pouquinho. Porque imagine, só a de cima fechada, as outras de baixo tudo aberto, esgarçado, assim. Vai fechando, Bruna, né? Mas tá difícil as perguntas aí. É sobre o que você vivenciou. Alguém que passou por algo semelhante, ajuda a Laurita aí, ajuda a Laurita. Gente, pelo amor de Deus, me ajudem. Eu não vou ajudar a Laurita, porque eu não vivenciei essa parte de quantas camadas que fechou, se ficou aberta. Eu não A Mila vivenciei vai isso aí, falar não. sobre como foi a cirurgia dos olhos, a operação dos olhos. É mesmo, Mila, fala aí. Não, vamos terminar aqui meu filho lá na escola, hein? Não, vamos continuar aqui da cesárea. A Marili passou, Marili? Não, mas depois dessa aula de concepção, pré-operação, pós-operação, eu não quero passar, não. Sério, tirou o neném, mexeu lá dentro e deixou ela lá na mesa para sempre. Não. Tudo isso que fez até chegar aqui o momento de tirar o neném e mexer lá dentro da barriga, teve que ir fazendo para volta.
né? Então, certamente, se abriu a barriga, as várias camadas, as 7, fechou as 7 camadas até a última. A anestesia, ela teve que acordar da anestesia. A internação, ela recebeu alta da internação. Ela não ficou internada para sempre, né? Essa preparação de não se alimentar, trocar de roupa, depilação. A depilação, ela se desfez, porque voltou a crescer lá os pelos retirados, né? A roupa, ela não ficou com a roupa de hospital para sempre. Ela voltou a colocar a roupa dela, linda, maravilhosa. E ela não ficou sem alimentar para sempre. Ela voltou a comer. Ela come, inclusive, hoje, né? Certamente, depois, ela teve que voltar a fazer exames para ver se estava tudo bem com ela, com o nenê, e levar em consulta esses exames realizados para ver se estava tudo bem, não é? Até constatar que não tinha mais nenê dentro e que não estava mais grávida, certo? Exatamente, Bia. Olha só o que a Beatriz escreveu no chat, né? Tudo isso que realizou até chegar no momento de retirada do nenê, foi preciso ter essa reversibilidade, realizar na volta também. Cada uma dessas etapas, né? E é por isso que tudo isso caracteriza a operação que a Laurita passou. Porque uma operação, ela implica nessa reversibilidade. Se não tiver reversibilidade, não é uma operação de êxito. Tanto que, se muitas mulheres, por exemplo, Deus me livre, acabam morrendo, porque justamente, antigamente, quando precisava fazer cesárea, as mulheres morriam, porque não faziam um tempo hábil esse reverso. Aí perdia sangue e tudo mais, ou seja, não tinha-se operação na época, né? Então, para haver operação, tem que ter reversibilidade. E essa é a característica de uma operação. Aqui a gente levou ao pé da letra e nesse campo da medicina, por exemplo. Mas se a gente pegar uma operação matemática, para a gente tirar a prova, a gente tem que fazer o inverso para ver se é uma operação matemática. Exemplo, 2 mais 2 é? Quanto que é 2 mais 2, gente? 4. 4. Como que a gente vai tirar a prova que 2 mais 2 é 4? O que a gente faz para tirar a prova? Tenho certeza que a Cris fazia isso com os aluninhos dela no início da matemática. A conta de mais tem que virar a conta de? Menos. Menos. Então, se 2 mais 2 é igual a 4, 4... Menos 2 é igual a 2. Olha só, o que a gente fez indo, a gente teve que fazer voltando para ver se era isso mesmo. Isso é uma operação. Essa é a característica da operação. A operação médica, a operação matemática, a operação da química, né? Então, se eu pegar 2 átomos de hidrogênio e fundir com um átomo de oxigênio, eu tenho uma molécula de água. Mas se eu pegar essa molécula de água e separar esses átomos, esses 2 de hidrogênio e esse de oxigênio, eu vou ter 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, H2O vira só HH e O. Entendeu? Uma operação exige essa reversibilidade. Eu nunca iria andar de avião com um piloto que só sabe decolar. Deus me livre. Precisa não saber pousar? Morre, gente. Morre todo mundo. Por quê? Para uma operação ter êxito, tem que saber ir, tem que saber voltar, tem que saber decolar, tem que saber pousar. E essa é a característica da operação. Então, quando a gente voltar aqui para a questão, né, dos estádios, quando a gente pensar no pré-operatório, é justamente porque tem essa característica que faz com que não seja ainda uma operação. É uma pré-operação. Ou seja, a criança realiza, mas não tem reversibilidade. E por quê? O que é uma operação mental para o Piaget? Parece bastante com isso que a gente viu do exemplo da Laurita, né? A operação mental são ações internas
que são reversíveis. Então, quando a gente pensar em operação mental, é aquela operação que acontece aqui dentro com os nossos pensamentos, com as nossas reflexões, né? E quando a gente pega uma criança aqui do pré-operatório, é justamente essa falta de reversibilidade que vai estar em jogo. Nossa, Bruna, mas é isso que caracteriza o pré-operatório? Não. A característica maior do pré-operatório é justamente o que vai diferenciar ele, fazer com que ele seja o oposto do sensório motor, que é a função simbólica. A função simbólica é a capacidade de representação, de representar, seja por meio do desenho, seja por meio da linguagem, seja por meio da imitação, seja por meio do faz de conta, seja por meio da imagem mental. Então, a representação, ela é a característica mais importante do pré-operatório, desse período que a criança está. Por isso, e tem dessas 5 formas de manifestação da função simbólica, por isso que é importantíssimo a criança desenhar, a criança brincar de faz de conta, a criança falar, a criança imitar, e a criança, né, trabalhar com imagens mesmo, mentais, que auxiliam ela nessa questão do pensamento. Se a gente pensar isso em relação ao trabalho diário na escola, que a gente tem ali crianças, né, justamente nessa faixa etária no período da tarde, né, que vai aqui do lá aproximadamente 4 anos até os aproximadamente 7, 8 no período da tarde, não tem como pensar num trabalho diário em que não tenha propostas de imitação, de desenho, de linguagem verbal, em que a criança pode se expressar falando, de que ela possa brincar de faz de conta. Sabe aquela arara lá da última sala? Daquela sala maravilhosa? Ela tem que ser usada, né? Ela tem que ser privilegiada no planejamento e nas atividades de todos os dias. Tá? E isso a gente está trabalhando principalmente com as crianças da tarde, né? Mas ali no período da manhã, que temos crianças já que pode ter ainda pezinho aqui no operatório, mas já estão ali no operatório completo, né? Mas ainda assim, por que não? Vez ou outra, ainda instigar elas nesse sentido também, né? E para vocês também terem a consciência de que, trabalhando isso, a gente não vai estar deixando de trabalhar, por exemplo, com alfabetização e até outros conteúdos. Pelo contrário, a gente vai estar proporcionando que faça muito mais sentido para elas se a gente fizer dessa forma, porque esse é o combustível delas nesse momento, né? Se a gente pegar aqui o sensório motor, por exemplo, que é o primeiro estágio, né? Não é esse o combustível delas. Qual que é o combustível aqui nesse primeiro estágio? Como o próprio nome diz, é o sensório, que são assim, os sentidos, né? E o motor, a motricidade, né? Então, é uma inteligência prática, é uma inteligência sobre o real, né? É a estruturação do espaço, tempo, causalidade, da permanência do objeto, mas tudo muito mais ligado ao campo físico, né? Diferente do que nós temos aqui no pré-operatório. Porque, além de ainda ter essas necessidades sensoriais e motoras, como se tinha ali no sensório motor, mas tem-se além essa capacidade de representação que é presenteada pela função simbólica. Mas lembrem-se que essa capacidade de representar, ela tem essa característica de ausência da reversibilidade, né? Por isso que quando a gente pega uma criancinha ali da fase 1, da fase 2, do primeiro ano, principalmente, e pede para elas explicar, né? Como que é daqui até na sua casa, da escola aqui na sua casa? Pode ser que ela até consiga fazer mostrando, pegando na mão de vocês e levando vocês lá na casa dela. Mas na hora de representar isso, né? E falar ainda ali da escola, como esse caminho inverso da casa dela até na escola, falta essa reversibilidade. Tem essa dificuldade. Porque elas vão ter que estar agindo ali, não
no concreto, no presente, mas agindo aqui, ó, só com as ideias, só com essa representação que é muito abstrata para elas, né? Por isso que nesse estágio do desenvolvimento, no pré-operatório, a gente tem que trabalhar muito sobre o concreto, muito com o lúdico, muito, né? Então, posso trabalhar rima? Posso. Eu posso trabalhar divisão silábica? Posso. Mas será que eu preciso daquela boca que bate com a tampa da garrafa, né? Quando mexe a boca assim, né? Não necessariamente, né? Porque qual que é o combustível? Qual que é ali a necessidade da criança? Lembra que a ação parte da necessidade? A necessidade da criança nesse período são exatamente nesses campos aí, que é a imitação, que é o jogo simbólico, que é a linguagem, né? Eu sei que isso não acontece no Antônio Coelho Ramalho, mas a gente não sabe quem vai atingir esse conteúdo, essa formação. Então, escolas, por exemplo, que não privilegiam, não dão condições das crianças conversarem, exigem silêncio o tempo todo, exigem que as crianças, na verdade, proíbem que as crianças conversem, exponham o que pensam, né? É realmente massacrar a capacidade delas de construção, né? Isso mesmo, Cris. A Cris colocou aqui, vivenciar. Elas precisam vivenciar, né? Essa é a maneira mesmo, principalmente nesse período em que se dá a construção do conhecimento por parte das crianças. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente partir para o próximo? Vocês estão muito quietinhas hoje. Nossa. E o seguinte, né? Segundo não, o terceiro estágio do desenvolvimento. Lembrando lá do negócio do estágio que tem ebulição, que tem ação, que tem corneta, que tem assobio, que tem gente pensando quietinho, mas tem também, né? Temos o pré-operatório concreto. Vejam que aqui já tem operação, ou seja, já tem a reversibilidade, né? Mas a reversibilidade aqui, que é essa lua que aparece, é sobre o concreto. É ainda precisando desse suporte concreto, né? Então, por exemplo, em relação à língua escrita, a criança já está conseguindo, começando, né, nesse momento em que há a operação, mesmo que sobre o concreto, a considerar a escrita alfabética como sistema de composição, né? Tem reversibilidade já. Então, se eu colocar o A e o N, eu tenho o AN. Se eu colocar o N com A, eu tenho o NA. Ou seja, eu consigo fazer esse jogo de lá para cá e de cá para lá, né? Mas ainda pensando sobre isso que é bem palpável, digamos assim, né? Então, ela precisa fazer para ela conseguir. Não dá para agir sobre isso somente exigir demais, somente sem nenhum suporte, sem nenhum mecanismo mesmo ali no concreto, tá? Que é diferente do que vai acontecer aqui no operatório formal, porque no operatório formal essa reversibilidade ela vai estar presente nas ideias. Por isso que aqui a gente trabalha com as hipóteses, né? E que só pode atingir aqui se tiver um meio que desde sempre provoca desequilíbrios para esse intento, né? Então, lá no fundamental, no período da manhã, as crianças, na maioria, na grande parte, estão aqui no operatório concreto, supõe-se que, né? Lembrando que não é uma questão de idade, não é uma questão, assim, de que... e somente do meio. Pode ter crianças no operatório formal já? Pode ser. Por quê? Se é uma criança que talvez esteja ali na escola, desde muito pequena,
e que vem e vivencia essa dinâmica que vocês propõem, que trabalha com planos de ensino de estudo que são de acordo com os interesses delas, que elas são exigidas todos os dias a estabelecer relações, né, ali do contexto da escola, da comunidade, fora da comunidade. Então, ela consegue operar sobre ideias, sobre aspectos mais formais. Então, não é uma questão, como eu disse, né, que é a idade que vai definir. Não é, né? Nós podemos sim, e esperamos sim, que crianças muito antes dessas idades estipuladas consigam realizar realmente e adquirir, né, essas características desses estádios mais complexos, superiores, que são esses mais para o final, né? E se nós identificarmos que ainda não, o que nós podemos fazer? Nessa perspectiva, nessa visão, ficar de braço cruzado? Assim, pau que nasce torto não se endireita mesmo, não tenho nada para fazer. É isso? É o que, então? Acho que estimular, oferecer coisas. Oferecer as vivências, Será que só oferecer? Será que é só adicionar várias coisas que vai ser suficiente? Não, oportunizar, eu acho. Olha aqui, ó. Será que é um acúmulo de informações? Quanto mais a gente oferecer, mais colocar vai ser suficiente? Não, acho que não colocar, mas favorecer, pelo menos, as interações, né? Isso mesmo, Shirley. Eu só estava cutucando. Mas, assim, é exatamente isso. E é nisso que a gente desemboca aqui nos fatores do desenvolvimento intelectual, né? O que é preciso, o que está em jogo. Aí vocês têm que me perguntar, segundo quem? De acordo com quem? Por quê? Se for esse segundo o Vygotsky, vai ter uma outra resposta. Segundo o Piaget, é o que a gente vai ver aqui, tá? Então, para o Piaget, a maturação é importante sim, né? Mas ela não é a que define, ok? Então, o cara não tem um caráter hereditário, tá? Esses estádios e essa evolução mesmo, por eles, tá? Esse desenvolvimento, ele ocorre internamente, né? Quando a gente pensa em estágios do desenvolvimento intelectual, são estruturas mentais, são estruturas orgânicas, são estruturas internas, tá? E o Piaget, ele difere 3 tipos de estruturas orgânicas. A gente tem 3 tipos, tá? A gente tem as estruturas que são completamente programadas. Exemplo, sistema respiratório. A gente nasce sabendo respirar. Se não respira, o médico vai, dar um tapa no bumbum do nenê. E a partir dali, não vejo o médico falar assim, ó, nenê, suga o ar. Nenê, agora sopra. Precisa fazer isso? Precisa ensinar a criança a respirar? Precisa ensinar, gente. Não. Não. Se não nasce pronto, tendo essa questão da maturação em jogo, o que faz com o nenê? Coloca na incubadora, não é? Sim. Vai para UTI neonatal. Até esperar madurar, né? Ficar no tempo certo. Se nasce muito precocemente, faz isso. Por quê? É uma estrutura orgânica que depende da maturação, porque ela é programada. Mas a gente não tem só esse tipo de estrutura. A gente tem as que são parcialmente programadas. Exemplo, o sistema nervoso, o sistema muscular, por exemplo.
A gente nasce com ele, mas precisa do estímulo do meio para ele se desenvolver. É ou não é? Vai a Mila não ir na academia ou fazer pilates com a Milene para vocês verem. Fica franga. Fica sem músculo. Porque ela tem a estrutura ali muscular, mas precisa do estímulo do meio para se desenvolver. Se não tiver, se não ter esse estímulo, vai continuar do jeito que está. Tem, mas não se desenvolve. Esse é um tipo de estrutura que é parcialmente programada. Então, a gente tem aquelas que são completamente programadas, como o sistema respiratório. O sistema cardíaco, por exemplo, a gente não ensina o coração a bater, né? O coração bate, bate, bate. Não, ele é programado para isso. As que são parcialmente programadas, como o sistema muscular, e a gente tem as que são nada programadas. Completamente não programadas. E nessa, por exemplo, temos a inteligência. Então, para o Piaget, a inteligência é uma estrutura orgânica nada programada. Então, não depende dos estímulos do meio. É importante, para provocar esse desequilíbrio que é interno, que é endógeno. E isso não é programado. Porque isso vai partir de uma necessidade do sujeito. Vai partir de uma necessidade fisiológica, afetiva, cognitiva do sujeito. Então, quando a gente pensar em estrutura do pensamento, em estrutura de desenvolvimento intelectual das crianças, a gente vai estar trabalhando com essas estruturas que não são nada programadas. Esses estádios do desenvolvimento não são nada programados. E eles acontecem internamente, tá? Piaget considera a limitação no seu papel, pois serve apenas para abrir possibilidades, né? Excluídas até certos níveis de idade. Então, a maturação, ele reconhece, o Piaget reconhece os limites da maturação, né? Ele reconhece que ela serve apenas para abrir possibilidades. E olhe lá se isso ainda vai ser suficiente, né? Então, por exemplo, se eu pego a minha vozinha, em questão de maturação, ela está com 81 anos, quase 82, ela está bem no nível de maturação bem avançado, né? Então, a questão da idade dela abre possibilidades e até exclui em outras questões, justamente por essa questão da maturação, né? Então, hoje a gente tem a neurociências que fala sobre neuroplasticidade, né? Então, quanto mais jovem, quanto maior essa flexibilidade do cérebro, né? Então, a maturação, ela intervém sim, ela abre possibilidade, ela exclui possibilidades, mas ela é só um fator. Beleza? A gente está falando dos fatores, então o primeiro fator é a maturação, tá bom? Nas experiências físicas e lógico-matemáticas, por exemplo, né? A gente tem as ações materiais. Na lógico-matemática, a gente tem a coordenação das ações, das relações, né? Então, a gente tem em jogo as interações sociais também como fator. Então, a gente tem a maturação, a gente tem as interações sociais, tá? Que envolve essas interações sociais. A transmissão, né? Então, eu falo para o meu aluno que não pode, eu falo para a minha criança que não pode pôr o dedo na tomada. E eu não vou falar para ela colocar o dedo para ela ver que dá choque. Então, a transmissão social, ela está presente também nessa construção do conhecimento e ela é importante. Você não vai deixar falar assim, não, eu vou deixar minha criança descobrir por si só que se colocar o dedo na tomada dá choque. Não. A interação social, a transmissão social, ela é muito importante, né? As trocas entre os sujeitos e interações com o mundo social são muito importantes, né? Mas em que sentido? Naquele que o Piaget falou que é da equilibração. E agora a gente fecha com isso,
tá? Depois daqui da equilibração, a gente já faz a avaliação do dia, mas a equilibração, junto, né, com as interações sociais, a ação do sujeito sobre os objetos e a maturação, é um dos fatores importantes para a aquisição e do desenvolvimento intelectual dos sujeitos, tá? Então, a equilibração, ela é necessária, né, para explicar cada um dos fatores anteriores, a partir do qual cada um dos anteriores, né, vai se desenvolver também. E o que é a equilibração? A equilibração é aquilo que a gente conversou na semana passada sobre o que a Shirley falou hoje no nosso encontro, sobre assimilação, né? Quando a gente vai... O que é assimilação? É quando a gente integra um elemento novo ao que a gente já possui, né? Quando a gente consegue incorporar algo novo. Só que essa tentativa de incorporação, geralmente, pode ser que provoque um desequilíbrio. Porque aquilo que a gente já sabia, aquilo que a gente já tinha, não dá conta de incorporar esse novo elemento que está chegando. E aí esse desequilíbrio, então, faz com que os sujeitos reorganizem a sua estrutura, reorganize o seu conhecimento, reorganize os seus saberes, para poder, então, incorporar esse novo que está chegando, né? Aí, quando consegue, né, nessa tentativa de assimilação, tem o desequilíbrio, precisa acomodar, que é transformar, mudar, para, enfim, assimilar, aí atinge um novo patamar de equilíbrio. Só que esse novo equilíbrio, ele não é igual ao equilíbrio que se tinha antes. Ele é superior, ele é majorante, ele é mais complexo, né? E é justamente esse equilíbrio, essa equilibração majorante que o Piaget vai falar que é o que explica essa movimentação e esse progresso das estruturas do pensamento intelectuais, né? Esses estádios do desenvolvimento. Então, hoje, por exemplo, vocês tinham o conhecimento certamente dessa questão dos estádios. Certamente. Talvez não como estádios, pode ser como estágios do desenvolvimento, fases do desenvolvimento, né? Mas aí quando a professora aqui, a formadora, coloca esse elemento, né, novo para vocês incorporar o que vocês já sabiam, que é relacionar, por exemplo, essa questão dos estágios com a alfabetização. Ou não é estágio, é estádio. Ou seja, vocês têm esse novo para incorporar o que vocês já sabiam. Isso provoca um desequilíbrio em vocês, uma inquietação. Ah, não. O que é isso que ela está falando, né? E para, então, assimilar, incorporar esse novo, vocês têm que reorganizar, têm que modificar aquilo que vocês já sabiam sobre essa questão. E quando vocês reorganizam e conseguem, então, incorporar esse novo, são estádios do desenvolvimento. Aí vocês alcançam um novo equilíbrio cognitivo, né? E esse novo equilíbrio, ele é superior ao que se tinha antes. Ele é mais complexo. Até alguém chegar e falar assim, não é isso. Será que é isso? Por que é isso? Aí vocês vão falar, eita, por que isso? E aí até nessa tentativa de explicar para o outro por que estádio e não estágio, vocês vão ter que reorganizar o que vocês sabem, modificar o que vocês sabem para poder dar conta desse desafio. E cada vez mais vocês vão equilibrando, vão alcançando patamares superiores, patamares mais sólidos, patamares mais consistentes, né? Que vão ser mais difíceis de serem desequilibrados, né? Quando vocês forem em uma formação, lá em Pindamonhangaba, por exemplo, se alguém falar uma abobrinha, essa abobrinha não vai modificar o que vocês pensam, pelo contrário, vocês vão estar com essa estrutura tão forte, com esse conhecimento tão forte, tão consolidado, que vocês vão conseguir debater ali sem sofrer desequilíbrio. Entende? Então, quando vocês conseguem realmente alcançar, vocês, eu, todos nós, né? Quando a gente consegue alcançar níveis de equilibrações superiores, a gente tem mais convicção, a gente tem mais empoderamento,
a gente consegue aplicar isso sobre diversos conteúdos, sem necessariamente modificar. Às vezes só incorporar, às vezes só assimilar mesmo. Nossa, Bruna, então pode ter assimilação sem acomodação? Pode. Se você tentar na tentativa de assimilar algo, não precisa modificar o que você já sabe, você só incorpora, só tem assimilação aí. E aí o PG vai falar que é justamente isso que acontece, por exemplo, com a criança no jogo simbólico, no faz de conta. O jogo de simbólico, elas querem incorporar essas informações da realidade, e ali no momento do jogo simbólico tem muita assimilação. Mais assimilação do que acomodação. Então, eles pegam elementos que acontecem em casa, trazem ali para brincadeira de boneca. Eles pegam, incorporam elementos ali da sala de aula e na brincadeira de faz de conta de aulinha, de escolinha ali com os amigos, eles acabam incorporando esses elementos que vivenciam na escola, ou vivenciaram em outras escolas, ou vivenciaram em jogos de faz de conta com outras crianças que são de outras escolas. Deu para entender? Ai, ai, ai. E aí eu também vou querer perguntar para os alunos, né, da pedagogia sobre essa questão da assimilação, da acomodação e principalmente, assim, pedir exemplos, né? Em que exemplo, além desse do faz de conta, será que há momentos em que há mais acomodação do que assimilação? Eu espero que essas formações e essas formações provoquem mais modificações do que somente incorporações de elementos. Ok? A Mila tá com uma cara de que tem muita pergunta. Quer perguntar, Mi? Não. Nossa, até ela tá quietinha hoje. O que tá tendo na água aí de Biúna? Super Bonder? Calador? É que chegou o frio já, por isso. Ai, tá frio aí? Tá friozinho, mas mudou o tempo agora. Eu tô me preparando pro mês que vem, gente, pra Romaria. Eu vou levar calça de ciclismo. Vamos para a avaliação do dia? Agora eu quero mais ainda ouvir vocês. Podem abrir o microfone e tal. E vamos. Que bom, que tal, que pena. Vamos já mudar aqui. Tirando aqui. Que bom. Que chegou ao fim pela cara de vocês, pela participação. Que bom! Uhul, que bom! Essa aqui tá. Que bom que você trouxe Piaget para a gente de uma outra forma. Que bom que Piaget é seu amigo. Vou copiar e colar, Gi. Ótimo. Ô, Bruna, quando você começou a falar de estádio, a Gi colocou, eu lembrei. Eu falei assim, ué, por que a Bruna tá falando estádio? Eu acho que ela tá falando errado. Eu ia falar na hora, só que eu falei assim, melhor eu ficar quieta, porque alguma coisa tem. Ainda bem que eu fiquei quieta.
Deu para agora captar, Shirley? Quando vocês Deu, ouvirem não, agora fora ficou- da agora formação assim, vocês Mas eu achei que você estava falando errado. Eu falei assim, será que eu estou entendendo? É estádio que ela está falando? Estádio. Várias vezes eu coloquei bem perto assim o celular para ver assim o movimento da boca para ver se eu estava entendendo certo. é estádio. Aí agora vocês vão saber explicar o porquê quando perguntarem por que está. Ou quando vocês falarem, eu amava fazer isso, gente, na formação do SESI. Aqui no município que eu moro, né? Eu trabalhei como professora. E nas formações, os formadores iam falar sobre Piaget, Vygotsky, fala assim, não, nós somos socioconstrutivistas, porque o Piaget não considera o social e nós consideramos, por isso nós somos socioconstrutivistas, né? Porque os estágios do desenvolvimento do Piaget, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu deixava falar. Aí no final eu levantava a mão, assim, né? Me dava comichão, igual me deu comichão aí, na visita da Unesp. Aí me dava comichão. Aí na hora da minha vez de fala, eu falava, então, porque os estágios do desenvolvimento do Piaget, o Piaget considerou, porque os fatores de desenvolvimento, além da maturação, também é a interação social, né? Então ele considerou sim as interações sociais, né? Aí eu dava que ele falava, porque os estágios do desenvolvimento, o formador ficava assim, tipo, o que eu tô falando, gente? Mas eu sabia que eu estava falando daquele jeito que era o certo. Aham. Se a gente falar também vai causar estranheza, eu acho, para alguém que estiver Aí a ouvindo. oportunidade de vocês explicarem, de vocês ensinarem. Que legal. Pois é. A Marili colocou uma fofinha, ó. Que bom que temos você, ó. E a Laurita concordou com ela. Que pena. Falei aí, que pena. Quiserem que bom ainda também, mas que pena. Que bom que você nos mostra diferentes maneiras de trabalho. Hoje não teve no slide, assim, proposta de trabalho, mas teve bastante conversa, né? Deu para generalizar, né? Deu para captar, não deu? Que pena que não é presencial, é verdade. Que pena que nosso cansaço não nos permite continuar, é verdade, está terminando, Má. Tem só mais 5 minutinhos. Vamos terminar, na verdade, isso aqui. Se vocês ficarem enrolando, aí a gente vai demorar mais. Se vocês falarem rápido, a gente vai terminar antes. Ó, capta aí. O que mais? Que pena que pode ter. Que pena que as teorias de Piaget cheguem tão erradas para nós, na maioria das vezes. Ou melhor, todas as vezes. Por distorcida, né? E que pena que é tão difícil colocar toda essa teoria na prática, porque não é fácil, é muito difícil. É verdade, concordo. É um desafio. Mas nos motiva, não motiva? Posso compartilhar com vocês uma coisa? Comigo, o que aconteceu comigo, né? Depois que eu conheci, você concorda com isso? Depois que eu conheci a teoria, assim, né? Eu já não consigo mais aceitar qualquer coisa e fazer de qualquer jeito. Né? Então é um caminho sem volta. Me perdoem por estar colocando vocês nessa. Mas vocês vão ver que é uma coisa, não é nem porque a Mila fala, porque eu tô falando. Vai ser uma coisa que vocês vão ficar refletindo. Será que, né? De tal forma, ou é inevitável, gente. Mas eu posso falar, é difícil? É muito bom. É bom demais. É bom demais. Eu tenho um que bom. Que bom ter vocês como parceiros.
E Obrigada, que bom, viu? deixa eu falar mais um que bom. E que bom que é tentar colocar toda essa teoria em prática. É difícil, mas é bom. É um contentamento descontente. Isso porque a Mila tá falando da escola da Figueira. Imagine quem não tá lá, o quanto difícil é, viu? Só vou deixar aqui. Porque, né, Figueira a gente sabe como é que funciona. Imagina as outras escolas, o quanto que é difícil, gente. É muito, muito difícil. Muito. Vocês não fazem ideia. Tal, como desdobramento disso tudo, que tal Que tal nossos encontros durarem muitos e muitos anos? Não, o Que tal? ideal é multiplicar isso nas escolas, né? Que tal, meninas da Figueira, na nossa reunião de conselho, pensarmos em Piaget na prática? essa é a ideia, gente? Que bom que vocês estão pensando assim. Porque esse é o objetivo. É a partir da teoria, a teoria realmente servir de embasamento, de subsídio para pensar na prática. Eu não vou trazer, a nossa ideia aqui não é trazer receita, vocês vão fazer isso, fazer assim e tal, passar receitinha de bolo de cenoura, não. É assim, ó, vamos refletir o que a teoria nos dá de explicação sobre o desenvolvimento, para a partir disso a gente pensar a prática na especificidade aqui da nossa realidade. Sabe? É assim, ó, a partir dessa proposta que tem a mata ali no fundo. Se é o conhecimento físico que é o nosso objetivo para trabalhar com as crianças, o que a gente pode propor com eles? Se o nosso objetivo como professores vai ser, nesse momento, conhecimento social, o que a gente pode propor com eles? Se é o lógico matemática, o que a gente vai propor com eles? Se é uma atividade de quebra-cabeça, qual é o conhecimento que a gente quer trabalhar? É o físico, eles só vão manusear as peças, ver as formas e tal, ou identificar o que tem na imagem, entendeu? É um bloco, é uma caixa de blocos. É para trabalhar o quê? É trabalhar a história lá do pirata? É para trabalhar o conhecimento físico, só para eles identificarem lá as peças? Ou é para, por exemplo, pedir para eles agruparem as parecidas em 3 caixas ali? E perguntar para eles qual foi o critério que vocês elegeram para separar desse jeito, para agrupar desse jeito. Entendeu? E aí eu encerro. Tem mais algum que pau? Que pau. Que tal? Que tal, gente? O que vocês ouviram? Que tal? Ainda bem que meu microfone estava desligado nessa hora, porque eu ri alto agora. Meu Deus! Ai, socorro. Tudo bem, Sil. Beijo. É isso. Acho legal. E eu finalizo com esse exemplo, né? Para a gente fechar esse assunto dos 3 tipos de conhecimento e essa questão também dos estádios, tá? A professora Patrícia conta que uma vez uma professora da educação infantil fez um trabalho de classificação com as crianças com animais da selva, animais selvagens, né? E tinha, então, de brinquedo, deixa eu parar aqui a transmissão. E tinha de brinquedo girafa, elefante, leão, lobo, raposa, enfim, tinha todos os animais da floresta. E ela pediu para eles organizarem do mais para o menos, mas ela não falou mais, tipo,
organizar em série, poderia ser por cor, por exemplo, os vermelhos, os laranjas, os amarelos, os pretos, os cinzas, os brancos, se fosse por cor, né? Por exemplo, uma possibilidade de seriação. Tamanho, né? Poderia ser da girafa, elefante e diminuindo até o castorzinho da floresta, por exemplo, né? Só que chamou muita atenção da professora que esse aluninho ele colocou de forma aparentemente muito misturado, porque ele colocou o leão, aí ele colocou o urso, aí ele colocou a cobra, aí ele colocou, e ele foi colocando assim, aí ele colocou o tigre e colocou o outro. Aparentemente não tinha nenhuma forma de classificação, cor por cor estava misturado. Por tamanho era do grande pro pequenininho, pro médio, não tinha. Ela falou, essa criança não tem a noção de classificação construída, né? Aí ela resolve, então, perguntar, escuta, qual foi o critério que você elencou para fazer essa distribuição? E falou, foi por nível de braveza, professora. E assim, então, a gente encerra o nosso encontro de hoje. Reitero para agradecer, né, a cada uma por estar aqui nessa noite de frio de Ibiúna, de chuva aqui de Garça, cansada depois, né, de 2 dias aí de trabalho. Começo de semana sempre é bem puxado, né? Então, muito obrigada. Eu amo muito vocês, viu? Muito.